Boa noite, pessoal. Bem-vindos a essa live literária. Por favor, deixa eu só puxar aqui para poder chegar mais perto. Se estiverem ouvindo bem aí, escutando bem, me vendo bem, deem os avisos para dar continuidade. Tudo bem? Bem-vindos a todos. Olá, Cíntia. Ei, Adriana. Espero que... Ei, Olga. Bom te ver aqui. Isadora, boa noite. Salve, Jackson. Muito bom. Bom, se por acaso estiverem me ouvindo bem aí, vamos dar sequência. Por favor, me dê um toque só para eu ter certeza de que todos estão me ouvindo bem, para eu dar sequência. Muito bom. Obrigado, Vanubia. Vamos lá. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre este livro aqui. Deixa eu escrever aqui. Ei, Fragas, que saudade de você, cara. Espera aí, vou só escrever aqui o nome do livro. As Brasas de Sándor. Opa, espera aí que tem que pôr um acento aqui, senão... Sándor Márai. Ops. Oh, meu Deus do céu, espera aí. Pronto. Vou fixar o comentário para vocês que chegarem aí desavisados saberem sobre qual livro que eu estou trabalhando hoje. Muito bem, o livro que eu vou trabalhar hoje com vocês foi publicado pela Companhia das Letras, As Brasas de Sándor Márai. Vou como eu faço sempre no início da live, eu vou fazer uma breve contextualização aqui para vocês entenderem quem é o Sándor Márai, e trata-se de uma contextualização importante, vocês vão entender logo. Na verdade, quase sempre eu tenho o cuidado de identificar bem os aspectos da biografia do autor, que ajudam a gente a perceber um pouco o contexto da obra propriamente dita, de maneira que vocês percebam também como a produção do imaginário que o autor traz à tona também revela muito de um trabalho pessoal, biográfico do próprio autor, um trabalho de investigação, digamos assim, sobre a própria biografia. Quer dizer, nenhum autor escreve mere e simplesmente como resultado de uma inspiração ex nihilo. Todo o trabalho de um autor é certamente o trabalho, quer dizer, de uma elaboração da própria história, quer dizer, sobretudo uma elaboração dos impactos que a vida e a história provocam na sua própria biografia. Então, acho que isso é também um aspecto importante do trabalho que eu venho fazendo aqui com vocês. Mais uma vez lembro que o trabalho das lives literárias, o objetivo das lives literárias é oferecer para vocês recursos para a formação do imaginário de vocês, de maneira que, seja como psicólogo, seja como pessoa comum que em alguma medida está preocupado com o próprio amadurecimento, encontre recursos também entre os personagens que a literatura oferece para a gente, recursos para enfrentar as próprias dores e os próprios sofrimentos. Mais uma vez, bem-vindos a todos. Vamos lá, vamos trabalhar. O Sándor Márai, ele é um escritor húngaro que nasceu no dia 11 de abril de 1900, numa cidadezinha que na época se chamava Kassa e hoje se chama Košice. Tá? Na ocasião, Kassa pertencia ao Império Austro-Húngaro, mais especificamente pertencia ao Reino da Hungria, como parte do Império Austro-Húngaro. E ele era o quarto filho de 4, do casal Géza Goldschmidt de Mára, que era um advogado e notário real do Reino Húngaro, e da senhora Margit Ratkowski, é um nome difícil de pronunciar. Sándor Márai nasceu com o nome de Sándor Károly Henrik Goldschmidt Márai. Márai, na verdade, Márai significa filho de Mara. Tá? O seu pai, Géza Goldschmidt de Mára, que tinha justamente esse nome, legou aos filhos o Márai
como sendo filho de Mara, né? Então ele é filho de Mara, né? Mara é o sobrenome de Geza Grossschmidt. O Sándor Márai, ele aos 18 anos de idade, já muito cedo na verdade, ele mostrou pendor para as escrituras, para a escrita, né? para a literatura, e aos 18 anos de idade ele publicou o seu primeiro livro, que na verdade era uma antologia de poesias que ele havia escrito ao longo dos seus primeiros anos de vida. Ele, logo que publica este livro, ele decide se mudar para Budapeste, onde ele prossegue os seus estudos, ele termina os seus estudos secundários, né, o que equivaleria para nós aqui ao ensino médio, e terminados esses estudos ele se muda para a Alemanha, onde ele, em Leipzig, ele estuda jornalismo, né, a sua primeira formação é em jornalismo. Pouco depois ele se muda para Berlim, onde ele faz filosofia em Berlim e em Frankfurt. Então ele passa um tempo, né, em Leipzig, e um tempo também ele passa em Frankfurt e Berlim, prosseguindo os seus estudos aí. Então ele tem uma dupla formação, uma formação em jornalismo inicialmente e depois uma formação em filosofia. De maneira que nos seus primeiros anos em Berlim ele trabalha para um jornal alemão, e lá na Alemanha, mais especificamente em Frankfurt, ele conhece Lola. No ano de 1923 ele conhece Lola, com quem ele se casa nesse mesmo ano e com quem ele passa a vida inteira, né, do lado. Ele é um escritor que, na verdade, vocês vão entender logo isso aqui, por conta justamente das vicissitudes todas pelas quais passou o país dele, a Hungria. Ele passou muito tempo pulando de país em país, né? O próprio Sándor Márai define a si mesmo como um homem sem pátria, né? Vocês vão ver logo como isso aconteceu. Mas o casamento com Lola foi um casamento que, apesar, né, dessa mudança constante de pátria, o casamento com Lola foi, na verdade, por o Márai, uma espécie de pátria para ele, né? A Lola era o seu lar, Lola era, na verdade, o seu país. Lola era o lugar no qual, efetivamente, o Sándor Márai encontrou um apoio e algum tipo de estabilidade, tá? Em 1923, né, ele se casa com Lola e vive na Alemanha até o ano de 1928, quando ele resolve voltar para Budapeste, onde, então, naquele momento, o regime democrático havia retornado. Logo que Márai se muda para a Alemanha, a Hungria começa um envolvimento com o regime comunista, um regime totalitário comunista, contra o qual o Sándor Márai se embateu, né? E muito dessa briga do Sándor Márai foi também razão suficiente para que ele fugisse, né, para a Alemanha, em razão de uma perseguição que ele passou a sofrer pelo regime comunista. Então, em 1928, quando se reinstala novamente o regime democrático na Hungria, ele resolve retornar para a Hungria, onde ele permanece por alguns anos, até que o regime comunista, o regime democrático, ele é substituído depois de um acordo que a Hungria faz com a Itália fascista, naquela ocasião, já nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, fez com que a Hungria não só abraçasse algo do regime fascista, como também, pouco tempo depois, abraçasse também o regime nazista que se instalara na Alemanha em 1933. Esse evento que levou o Sándor Márai a mais uma, né, tentativa de estabelecimento em algum lugar, se deu, né, sobretudo no ano de 1933, quando, depois do seu retorno, né, 5 anos depois do seu retorno, ele começa a perceber que a coisa não ia muito bem. Um aspecto interessante aqui, eu vou fazer um salto aqui, mas na verdade é uma janela importante da história do Sándor Márai, é que entre os anos de 1928 e 1948 se concentram a maior parte das obras publicadas pelo Sándor Márai.
O Márai escreveu a vida inteira dele, né? Mas se vocês pegam a maioria, a parte mais importante, sobretudo as obras mais significativas do Sándor Márai, estão todas aí incluídas nesse período de 20 anos, que vão de 1928 a 1948. E por mais que ele tenha vivido em outros países de línguas diferentes, inclusive, do que o húngaro, ele viveu na Itália, vou falar para vocês daqui a pouco, ele viveu nos Estados Unidos, uma parte bastante importante de sua vida, ele nunca escreveu em outra língua senão em húngaro, tá? Todas as obras dele foram publicadas em húngaro a vida inteira, ele nunca publicou nenhuma obra em outra língua. Mas em 1933, quando ele começa, né, quando a Hungria começa a abraçar tanto o regime fascista italiano como o regime nazista alemão, ele decide que a vida dele deveria se dedicar em alguma medida ao enfrentamento destes regimes, né, os regimes totalitários que então se instalavam na Europa, em todos os cantos da Europa. Em 1944, entre 1944 e 1945, final de 1944 e início de 1945, Budapeste passa por um cerco, o cerco nazista, e que, no final das contas, deu vitória ao regime comunista soviético, que então se instala definitivamente na Hungria, e isso tem um efeito muito significativo sobre a vida do Sándor Márai, porque um filósofo húngaro chamado Georg Lukács resolve escrever um artigo num jornal da imprensa comunista, um artigo contra o Sándor Márai, e artigo este que fez com que o regime que se instalara então na Hungria, o regime comunista que se instalara na Hungria, proscreve as obras de Sándor Márai e inclui as obras de Márai no índex, né, de livros proibidos pelo regime comunista, de forma que a partir de 48 a obra de Sándor Márai é impedida de ser publicada na Hungria e não tem, né, absolutamente nenhum conhecido. Entre 1948 e 1990, a obra de Sándor Márai não é conhecida na Hungria, né? A obra dele só foi vir a ser conhecida na Hungria a partir de 1990, quando, por força de um editor húngaro, a sua obra começa a ser publicada no país. Então, abriu algumas janelas aqui, mas só para vocês entenderem, essa proibição da obra do Sándor Márai na Hungria faz com que, em 1948, ele decida emigrar definitivamente da Hungria, e nunca mais ele retorna a Budapeste, nunca mais ele retorna à Hungria a partir de 1948. O biógrafo de Sándor Márai, ele escreve a respeito dessa decisão dele de emigrar, um trecho que é muito significativo e acho que ajuda bem a gente a entender o contexto, e logo eu já falo aí do livro que a gente vai tratar hoje. Diz o biógrafo, eu vou ler para vocês, e aí vocês vão ver. O humanismo foi assassinado. Assiste-se ao triunfo de uma nova barbárie, a qual, uma vez mais, o povo húngaro se submete. Isolado e sem forças, Márai decide deixar seu país. Abre aspas. Pela primeira vez em minha vida, experimentei um terrível sentimento de angústia. Acabara de compreender que eu era livre e, por isso, fui tomado pelo medo. Escreveu Márai na noite de sua partida em 1948. Em 1948 ele se muda para a Suíça, passa alguns meses na Suíça e decide então se mudar para Nápoles. E de 48 a 52 ele se instala em Nápoles, ficando ali, escrevendo ainda, ele escreve bastantes obras nesse período, mas lembremos-nos, como eu disse para vocês, que essa janela de 28 a 48 é a janela mais importante em termos de produção literária do Sándor Márai. Ele escreve algumas obras teatrais, obras poéticas, na Itália, em Nápoles, e em 1952 ele decide então se mudar com a sua esposa para os Estados Unidos. Nesse tempo aí, eu esqueci de falar para vocês, tem um detalhe importante. Em 1939, estando ainda em Budapeste, o único filho de Sándor Márai e Lola, o Krzysztof, ele falece algumas semanas depois de ter nascido. A família então resolve adotar um rapaz chamado János, um menino chamado János, que vive com eles, né, e passa a fazer parte da família, evidentemente,
de forma que, quando eles se mudam para os Estados Unidos, em 1952, eles vão para Nova York, se instalam em Nova York até o ano de 1967. Isso, até o ano de 1967, sendo que em 1957, exatamente 5 anos depois de sua mudança para os Estados Unidos, o Sandor Márai recebe a cidadania americana e permanece ali, né, esse período inteiro. De 52 a 1967. Em 1967, o Márai decide voltar para a Itália, fica na Itália até o ano de 1980, por 13 anos ele se instala na Itália, e em 1980, por conta da saúde de Lola, ele decide voltar para os Estados Unidos para tratar da saúde de Lola, que pouco tempo depois fica cega. Ela sofre por 6 anos consecutivos dessa doença, é um câncer que ela descobre, ela passa anos, né, com esse câncer, sofrendo e tratando disso, mas no retorno para os Estados Unidos, a família Márai decide se instalar em San Diego, na Califórnia, onde Márai passa o resto de sua vida, então de 1980 até o ano de 1989, mais especificamente o dia 22 de fevereiro de 1989. Em 1986, no dia 4 de janeiro de 1986, a Lola vem a óbito por conta desse câncer e menos de um ano depois, com 46 anos de idade, o seu filho János também vem a óbito de forma absolutamente abrupta e inesperada. Algum tempo depois, um pouco mais de um ano depois, no dia 22 de fevereiro, como eu disse para vocês, o Márai se suicida. No ano que ele morre, mais especificamente no dia em que ele morre, são noticiadas, né, pelo mundo afora, é noticiada a sua morte, o seu falecimento, e no entanto, em Budapeste, ninguém nunca ouvira falar de Sandor Márai, né? Havia se passado aí, né, pelo menos 40 anos, 41 anos desde que a obra de Sandor Márai havia sido proscrita da Hungria. O regime comunista havia sido desfeito, mas ainda assim a obra de Sandor Márai não havia sequer sido conhecida na Hungria, mesmo que tudo o que ele escrevera a vida inteira, mesmo nos Estados Unidos, tenha sido em húngaro e sempre enviada para uma casa editora, uma casa de edições da Hungria, né? Que, no entanto, nunca havia levado a público a obra deste autor. Bom, tudo isso, né, uma localização rápida aqui de quem que é o Sandor Márai para vocês, apesar de eu ter gastado aqui 20 minutos da nossa live para colocar isso, para trazer isso para vocês, mas só para vocês terem um pouco uma ideia de quem é esse personagem. Então, é um personagem que combateu largamente todos os regimes totalitários, era um homem muito afeito, muito ligado à liberdade, aos ideais da liberdade. Isto aqui marcou de forma muito definitiva a sua produção. A produção de Sandor Márai é uma produção no qual o tema, né, da liberdade aparece, né, sempre como uma espécie de cenário de fundo, pano de fundo dos eventos que se passam, e isso é muito significativo. A obra As Brasas, que nós vamos tratar hoje, é uma obra de 1942, portanto, dentro daquele intervalo de 28 a 48, no qual as suas obras mais significativas foram produzidas, e certamente As Brasas é uma dessas obras das mais importantes do Sandor Márai. É uma obra muito interessante, porque as 164 páginas desse livro, na edição brasileira, todas acontecem no mesmo dia, tá? Então, é uma série de eventos que acontece exclusivamente num único dia, sendo que as primeiras 64 páginas da obra são, na verdade, uma contextualização dos eventos que se seguirão nas 100 páginas seguintes, que, na verdade, do evento que se seguirá nas 100 páginas seguintes, que é um diálogo, um diálogo que mais se caracteriza por um longo monólogo. Os personagens que estão, né, vamos primeiro falar do cenário da obra, né? A obra, ela se passa sempre na Hungria, se passa sobretudo no Reino da Hungria, né? E se passa na casa de um general do exército austro-húngaro, um general aposentado do exército austro-húngaro, chamado Heinrich. O Heinrich é um general aposentado, como eu disse para vocês, que tem uma história que aos poucos vai sendo
descortinada para o leitor. Enquanto ele vai lendo a obra, ele vai se dando conta. Eu vou ler um trechinho, na verdade, de um texto do Sándor Márai, de 1935, que ajuda a entender um pouco, né, dizer, qual é a motivação do Márai na sua produção literária e que, em uma medida bastante significativa, está aqui guiando-o também na produção de As Brasas. Diz o Sándor Márai no livro As Confissões de um Burguês, de 1935. Enquanto eu puder escrever, mostrarei que houve uma época onde se acreditava na vitória da moral sobre os instintos, na força do espírito e em sua capacidade de dominar os instintos assassinos da horda. Vejam como, né, os eventos todos, seja do comunismo prévio, né, que dominou a Hungria antes de sua primeira imigração, né, para a Alemanha, seja nos eventos que se sucederam logo depois da retomada da democracia, a partir de 1933, com a tomada, com a adesão da Hungria ao regime fascista, ao regime nazista, seja posteriormente também a adesão da Hungria ao regime comunista. Vejam como, né, estes três regimes totalitários que dominaram a Hungria por praticamente toda a sua história, né, recente, moderna, né, do século passado, como todos esses regimes tiveram, né, uma marca bastante significativa no espírito de Sándor Márai, fazendo-o enfrentar, né, estes regimes a partir daquilo que ele escrevia. Enquanto eu puder escrever, eu vou mostrar como, na verdade, a liberdade ela é capaz de se opor de maneira bastante contundente aos impulsos assassinos da horda. E As Brasas fala disso não como uma coisa, né, mais ampla, pensada aqui numa perspectiva social, sobretudo numa perspectiva cultural, numa perspectiva que tem que ver aí com a história de um país, fala sobretudo do enfrentamento de uma pessoa. Como uma pessoa pode, em nome da liberdade, enfrentar os instintos assassinos, os seus instintos assassinos. Pode enfrentar, né, os instintos usando-os, valendo-se da moral. Tá? Esta é, de fato, né, digamos assim, o personagem principal de As Brasas. Né? É justamente este enfrentamento dos instintos a partir da moral, a partir de valores sagrados como o valor da liberdade, o valor da decisão e da decisão clara e da decisão tomada a partir das razões conhecidas daquilo que move o coração humano. Isso aqui é o centro, né, da nossa questão. Para além de Heinrich, o general que está em jogo aqui nessa história, e tudo se passa no castelo desse general Heinrich, a gente tem como personagens dessa obra também o capitão, um capitão do exército austro-húngaro que se afastou também, se demitiu das fileiras do exército austro-húngaro, chamado Konrad. Tá? Ambos os personagens no livro têm 75 anos de idade e, além desses dois personagens, aparece também como personagem importante uma ama, a governanta do palácio, do castelo de Heinrich, a Nini, que é uma senhora de 92 anos que cuidou do Heinrich desde que ele nasceu. Foi a sua ama de leite e cuidou do castelo sempre com muito esmero. O outro personagem é a esposa de Heinrich, a Cristina. Tá? Então estes quatro personagens estão presentes ao longo da obra, depois vão aparecendo outros personagens, mas são muito secundários, esses personagens estão o tempo inteiro presentes. A Cristina é uma personagem que na verdade aparece mais como um fantasma, né? No sentido de que ela não está presente nos eventos que se passam neste dia especificamente que diz respeito ao livro, porque ela faleceu, ela havia falecido alguns anos, bastantes anos antes do evento em pauta aqui no livro. Bom, são 20 capítulos este livro. Os 10 primeiros capítulos, como eu disse para vocês, que equivalem a 64 primeiras páginas do livro, são uma contextualização de tudo que vai acontecer na sequência. E o que está acontecendo ali? Na verdade, o primeiríssimo capítulo, o Heinrich recebe uma carta de Konrad dizendo que estava chegando a Budapeste e que gostaria de vê-lo. Tá?
Konrad e Heinrich são velhos amigos, né? Amigos de infância. Eles ficaram amigos quando eles tinham 12 anos de idade, ambos os protagonistas dessa história. E a partir de um determinado momento da vida deles, o Konrad desaparece sem deixar aviso, e o início da história justamente contextualiza isso aqui, dizendo que o Konrad estava de volta, né, e escreveram uma carta dizendo que gostaria de vê-lo. Tá? E então o Heinrich começa a se preparar para receber o Konrad. Então esses 10 primeiros capítulos ele um pouco conta, né, o que está acontecendo, as memórias, né, do Heinrich sobre o início da amizade entre eles, memórias sobre a infância do Heinrich, sobre a mãe de Heinrich, sobre a Nini, tudo aí para tentar dar um corpo de compreensão para aquilo que se seguirá a partir do capítulo 11, que são, né, 100 páginas aí de um longo monólogo do Heinrich nessa conversa entre os dois. Eu vou ler uma paginazinha, não nem uma página, me desculpa, é um trechinho muito importante, porque vai ajudando a entender um pouco o espírito, né, do Heinrich neste momento inicial. Logo no terceiro capítulo, o general ele fala da sua disposição com relação ao Konrad. E ele diz o seguinte: levamos uma vida inteira preparando-nos para alguma coisa. Primeiro sentimos-nos ofendidos e queremos vingança. Depois esperamos. Já fazia muito tempo que não sabia mais a que ponto o rancor e a sede de vingança tinham se transformado em espera. Com o tempo, tudo se conserva, mas desbota. Como essas fotografias de um passado distante, que eram fixadas em placa de metal. Então, o espírito do general aqui é um espírito de vingança, uma expectativa de vingança do Konrad. Mas vingança por quê? Mais à frente, na página 60, ainda na primeira parte do livro, já perto do final, né, da primeira página do livro, o general explicita, né, a origem do seu desejo de vingança numa conversa que ele tem com a Nini, né, a sua governanta, né, a sua ama. E diz a Nini para ele, pergunta a Nini: o que você quer desse homem? Perguntou a ama. A verdade, disse o general, em voz muito baixa. Você conhece muito bem a verdade. Não conheço, replicou, levantando a voz sem ligar para o criado e para a camareira, que ouvindo sua exclamação pararam de arrumar as flores e olharam para o alto. Mas logo abaixaram os olhos e continuaram seus afazeres. A verdade é justamente o que eu não conheço, acrescentou. Mas conhece os fatos, disse abruptamente a ama em tom agressivo. Os fatos não são a verdade, respondeu o general. Os fatos só são uma parte. Nem mesmo Cristina conhecia a verdade. Ele, Konrad, talvez a conhecesse. E agora vou arrancar isto dele, concluiu calmamente. O que quer arrancar? Perguntou a ama. A verdade. Repetiu e calou-se. Então vejam que a vingança, né, a que se refere o Heinrich, é uma vingança que está toda sustentada no seu anseio pela verdade. Mas a verdade do quê, afinal de contas? E aí, né, vem toda a sequência desse longo monólogo a partir do capítulo 11, no qual, né, o Konrad chega na sua casa e o Heinrich o recebe. Ele procura deixar a casa da exata maneira na qual a casa se encontrava na noite do último dia no qual eles se encontraram. Konrad, Heinrich e Cristina se encontravam praticamente todas as noites na casa do general. Eles tomavam alguma bebida ao final de um jantar, conversavam um pouco. Todas as noites eles tinham algum encontro, né, alguma conversa. E na noite anterior, né, ao sumiço de Konrad, a casa, né, estava de um jeito e o Heinrich pede para sua ama deixar a casa da exata maneira, né,
na qual se encontrava naquele dia para poder receber o Conrad e, né, tudo se passa, né, na sala de jantar e nessa sala na qual eles conversam sentados à frente da lareira, uma lareira com o fogo aceso logo no início e que, na medida da conversa, vai se apagando até o ponto de restarem apenas brasas. Tá? Por isso o romance se chama As Brasas e vocês vão entender também por que, né, as brasas são um aspecto importante dessa história aqui. Bom, tem umas passagens, eu vou dizendo para vocês alguns temas que eu cheguei até a anunciar lá no post que eu deixei no feed do meu Instagram, que são temas como profissão, vocação, temas como a velhice, a memória, né? Ambos estão com 75 anos, então eles estão, né? O Henrik, sobretudo, é um homem muito meditativo, muito profundo nas suas colocações, né? Trata-se de um homem que passou a vida atrás da verdade. Isto aqui me interessa muito significativamente, mesmo porque aqui vale um detalhe importante, né? Isso aqui a gente chama de vingança e que tantos de vocês já experimentaram, se não estiver profundamente enraizada numa sede pela verdade, não é vingança. Nós não sabemos o que é vingança. A vingança é certamente um prato que se come frio, né? Como se costuma dizer, e a vingança é algo muito mais poderoso do que mere simplesmente essa reatividade que tantos dos homens e mulheres imaturos normalmente concebem como vingança. Isso que a gente chama de vingança, no mais das vezes, é mera reatividade, é mero troco, né? Mais do que vingança propriamente dita. A vingança pressupõe um amor à verdade. Eu preciso conhecer a verdade e conhecê-la em profundidade para que eu seja, de fato, capaz, né, de um gesto de vingança. O Shakespeare certamente ajuda a gente a entender isso muito bem, numa passagem de Hamlet. Agora posso estar enganado se foi Hamlet, se é outro, me perdoem, mas enfim, numa passagem dos seus dramas, aparece um personagem que tem a ocasião de matar, né, o seu antagonista e, no entanto, ele preparando para matá-lo atrás de uma cortina, com um punhal na mão, pronto para matá-lo, esse antagonista entra, né, na cena e ele entra na cena e se coloca de joelhos, pedindo perdão por aquilo que ele havia feito. Neste exato instante em que o protagonista do drama havia pensado em matá-lo, ele muda de ideia, porque ele fala que se ele matar, ele pensa, se eu matá-lo agora, ele vai para o paraíso. Eu preciso matá-lo num momento em que ele está, né, no meio do crime, né? Ou seja, para que eu seja capaz da vingança, eu preciso conhecer profundamente a verdade. O anseio de Henrik era pela verdade e por isso, né, ele espera por 41 anos e 43 dias, né, a oportunidade para justamente se vingar de Conrad. Mas vejam que isto é um movimento da alma em termos de expectativas do Henrik. Mas o movimento primeiro é o movimento em busca da verdade. De forma que o que eu estou dizendo para vocês é que o Henrik é um homem que amadureceu, e isto é um aspecto importante dos temas sobre os quais eu queria tratar com vocês, amadureceu ao longo desses 41 anos, não por força da vingança, do anseio de vingança, amadureceu por força do anseio pela verdade, pelo desejo, pela sede da verdade, de entender profundamente a verdade. Entender o que é verdade não da perspectiva subjetiva das suas impressões, tampouco da perspectiva subjetiva, né, da vivência, seja de Cristina, seja de Conrad, mas a verdade. A verdade que, segundo ele, e na sequência, né, ele vai tratar disso, segundo ele, coincide com o conhecer a intenção do gesto. A verdade não são os fatos, ele dizia um pouco antes para sua ama, mas a verdade é alguma coisa para além dos fatos. E mais à frente, mais especificamente no capítulo 13, ele diz, né, para o Conrad explicitamente que aquilo da verdade a qual ele sempre se debruçou, né, era algo que tivesse os traços da compreensão das intenções que moveram o Conrad a fazer o gesto que ele
realizar o gesto que ele acabou realizando. Tá? Então, tem elementos muito bacanas, eu não quero me ater a todos eles, seria muito legal se a gente pudesse depois ler um por um, né? Mas tem fala sobre vocação, a diferença entre vocação e profissão, né? E a gente poderia incluir, inclusive, né, o tema da missão na jogada, justamente porque, em alguma medida, o Heinrich, ele vai percebendo o quanto a sua missão é justamente a de conhecer a verdade, de se debruçar sobre a vida, de se debruçar sobre a existência em razão, né, da verdade. A sua vida é vocacionada, é chamada à verdade, ainda que haja esse movimento declinado para o mal, como é a vingança, há, né, um vetor mais importante, mais elevado, que é o vetor em busca da verdade. Então o Heinrich é um homem que busca, né? E ele consegue distinguir claramente, né, o que há na sua vida de movimentos típicos de um chamado à profissão, movimentos típicos de um chamado típico, né, típicos de um chamado que poderiam ser descritos como vocação, mas há este impulso interno que o leva, né, mais profundamente a este movimento em busca da verdade. E ele vai falando de como, nesse mesmo capítulo 12 aqui, no qual eu me estacionei aqui, ele vai falando de como, né, a velhice foi significando para ele justamente, né, um amadurecimento desta certeza, a certeza de que a verdade é o que interessa. Se a gente fosse pensar aqui, para aqueles que conhecem um pouco, né, a descrição, né, de toda aquela dinâmica que envolve, né, o desenvolvimento, né, o amadurecimento da personalidade, a gente pode muito seguramente dizer que Heinrich é um homem, né, dizer que está instalado num sofrimento de 9ª e 10ª camada, né? Dizer, mais especificamente, no correr mais importante da obra, ele está instalado na 9ª camada, né, como alguém que busca a verdade. E lá no ultimíssimo capítulo, no 19º e no 20º capítulo, ele finalmente transpõe, né, o limiar entre a 9ª e a 10ª camada da personalidade. Ele que descobre a verdade, ele então se deixa moldar pela verdade, movimento típico, né, de 10ª camada da personalidade. Então, trata-se de um livro que vai descrevendo, né, mesmo porque se a gente pudesse considerar, né, toda a dinâmica que vai desde o encontro inicial com Conrad, lá aos 12 anos de idade até agora, a gente pode muito tranquilamente, né, ver um homem que a história de um homem que amadurece, né? Desde aqueles primeiros ímpetos de utilidade. Olha que coisa impressionante, porque aos 12 anos de idade, no seu primeiríssimo encontro com Conrad, já estava presente, mais do que aqueles enfrentamentos de força estúpida típicos da adolescência, já estava presente um anseio, uma sede de utilidade da própria vida, né? A gente pode, por isso, entender muito claramente como um certo contexto cultural e histórico marca de uma maneira muito poderosa, né, as personalidades dos homens e das mulheres que vivem num determinado contexto cultural, de forma que a gente entende porque a gente pode muito tranquilamente dizer que o brasileiro, né, é um povo tipicamente de 4ª camada, né? Mas eu não quero adentrar nesses detalhes aqui, eu estou só trazendo alguns elementos a mais aqui de discussão interessantes. Bom, lá no capítulo 13 aparecem discussões muito bonitas sobre o destino, né? E eu queria justamente me ater a essa passagem que para mim é muito significativa, tá? Talvez seja o trecho mais longo que eu vou ler para vocês aqui. Não há um trecho um pouquinho mais longo ali na frente, mas e aí eu vou encerrar mesmo, porque eu não quero dar muito pano para manga aqui para vocês, mas só para vocês verem que coisa bacana. Logo no início do capítulo 13, o Heinrich diz o seguinte: já não nos resta muito tempo de vida, diz o general de repente, como se tirasse as conclusões de uma conversa muda. 1 ano ou 2, talvez até menos. Não temos muito tempo pela frente. O que você sabe tão bem quanto eu, e é por isso que está de volta. Teve tempo para refletir sobre essas coisas nos trópicos. O Conrad fugiu para os trópicos. E depois em sua casa nos arredores de Londres. Depois de um tempo nos trópicos, o Conrad se instala em Londres, onde ele estava até pouco antes de vir a Budapeste visitar o Heinrich.
41 anos é muito tempo. Refletiu muito, não foi? E depois voltou, pois não podia agir de outra maneira. E eu o esperei, pois também não podia agir de outra maneira. E ambos sabíamos que iríamos nos encontrar mais uma vez, e que depois seria o fim da vida e, naturalmente, de tudo o que deu um sentido às nossas vidas e nos manteve até agora neste estado de tensão, porque um segredo como o que existe entre mim e você tem uma força singular. Ouçam isto: uma força que queima o tecido da vida como uma radiação maligna, mas ao mesmo tempo dá calor à vida e a mantém neste estado de tensão. Obriga-nos a viver. O homem vive enquanto tem alguma coisa a fazer nesta terra. Vou lhe contar minhas experiências nos 41 anos que passei aqui sozinho, no meio da floresta, enquanto você vivia nos trópicos e andava pelo mundo. A solidão também é uma realidade muito singular. Às vezes se parece com a selva, cheia de perigos e surpresas. Conheço-a em todas as suas formas. Primeiro, o tédio que você tenta em vão expulsar graças a um modo de vida construído artificialmente. E depois as crises repentinas. Sim, a solidão é tão misteriosa como a selva. E aí depois ele continua. O que me interessa aqui? Olhem esta, eu vou repetir esta frase para vocês, né, estas frases para vocês porque elas são centrais aqui na nossa conversa. Uma força que queima o tecido da vida como uma radiação maligna, mas ao mesmo tempo dá calor à vida e a mantém neste estado de tensão. Obriga-nos a viver. O homem vive enquanto tem alguma coisa a fazer nesta terra. Pessoal, isso aqui é absolutamente surpreendente e ajuda a gente muito pontualmente a entender o que nós estamos falando, né, sobre esse processo de amadurecimento. O que sustenta, né, e sustentou o Henry ao longo desses 41 anos que se seguiram, né, a ida, né, a fuga de Conrad, foi nada mais nada menos do que esta missão, né, abraçada por Henry, de encontrar a verdade. Isto conferiu tensão à sua vida. Isto conferiu, ao mesmo tempo que uma espécie, pareceu como uma espécie de uma radiação maligna, isso conferiu calor à vida e o manteve num estado de tensão marcado pela busca. O Viktor Frankl diz isso claramente. A vida humana é uma tensão. Cada vez que a gente abandona a atenção em busca de alguma coisa parecida com a estabilidade, a harmonia, a paz ou qualquer coisa do gênero, a gente quebra este estado de tensão fundamental para, né, o arco inteiro do desenvolvimento da nossa maturidade. Se a gente abandona a atenção de uma busca, de uma sede, de um anseio, a gente inevitavelmente destrói o arco de desenvolvimento do nosso amadurecimento. Se a gente quer, portanto, amadurecer na vida, envelhecer com uma clareza de sentido, com um destino entendido claramente como uma vida realizada, a gente precisa entender que é preciso empreender um caminho marcado pela tensão de uma busca, e não de uma busca por um bem qualquer, e não pela busca de um bem ao qual a gente faça a fruição, que a gente frua, né? Que a gente desfrute desse bem de forma imediata, rápida, mas por um bem que a gente entenda que a fruição deste bem se dará depois, se dará muito certamente na eternidade, se dará, na verdade, num instante infinitesimal da nossa existência, mas que marca um já que é ainda não da fruição completa, a fruição de uma verdade completa, a contemplação do rosto da verdade, que é o nosso anseio mais profundo, a contemplação do rosto da beleza, a contemplação do rosto do bem, que é o nosso anseio mais profundo.
todas as experiências de bem, de belo e de verdadeiro que a gente faz na nossa existência, que não tem a marca do eterno, são certamente fadadas à efemeridade de um instante, a efemeridade de um detalhe, a efemeridade da fruição de algum gosto bom dessas experiências. A nossa tendência deve ser tensa, o tempo inteiro em busca de algo que permaneça no eterno. Isto marca, né, a compreensão que o Heinrich tem do destino de sua própria vida. Isso deve marcar o desenvolvimento da nossa personalidade. Isso deve marcar o desenvolvimento e amadurecimento da nossa pessoa como pessoa integral, como pessoa que não é mera e simplesmente um achatado somato psíquico que busca a satisfação de prazeres físicos e de emoções meramente afetivas do campo de um psiquismo achatado, ferido, ansioso por carente, dependente. Deve ser sempre aberto para algo muito maior. Isso é o que está sendo dito aqui e que, povo, bastaria essa página, né? Página 82 dessa edição, bastaria essa página para a gente encerrar a nossa conversa aqui. Eu só queria dar sequência e só dizer algumas coisas importantes para vocês entenderem como, né, a coisa vai caminhando para um desfecho. Tá? Eu não vou falar muito aqui, porque eu também quero deixar para vocês aqui o gostinho, né, de compreensão dessa trama, né, que está escondida. Que segredo é esse, né, que há entre os dois protagonistas desse monólogo, né? Não quero entrar nesse detalhe, mas vale muito a pena, é muito interessante como as coisas vão sendo desvendadas, de como o general vai aos poucos, né, trazendo os elementos factuais sobre os quais ele foi se debruçando ao longo da vida. Mas tem um detalhe, e é o que diz, né, que fala sobre, inclusive, o título da obra, né, Ser as Brasas, que é um detalhe bastante significativo. O Heinrich, pouco antes da chegada de Conrad, abre a gaveta da sua escrivaninha e tira da gaveta 3 coisas. Um bloco de cartas, né, manuscritas, não cartas de baralho, amarrados com um laço, um pequeno caderninho, que é um diário, também ele amarrado com laço, e um revólver. E cria-se um suspense em torno disso, né? Sobretudo porque o Marey, né, diz que o Heinrich pega o revólver na mão, logo depois ele diz, e displicentemente, né, o general G deixa, né, joga o revólver dentro da gaveta e coloca dentro do bolso do paletó o pequeno caderninho que era um diário. Tá? E o diálogo continua entre eles e em um determinado momento, né, o Heinrich provoca o Conrad dizendo: olha, eu tenho 2 perguntas para te fazer. Depois de tudo isso que eu te coloquei, né, das impressões que eu tive, das elucubrações que eu fiz acerca da sua partida, você poderia, né, imaginar que as minhas perguntas são X e Y. Mas não são estas as perguntas que eu tenho, porque para essas perguntas eu já tenho respostas. Você talvez não me tenha respondido explicitamente, mas os fatos me responderam. Eu preciso ainda das intenções. E então ele faz, né, uma dessas perguntas, para a qual, né, o Conrad não dá uma resposta. E o Heinrich então fala com ele, tira do bolso o caderninho e fala: esse é o diário de Cristina. Um diário que a Cristina escreveu, né, ao longo de muitos dos primeiros anos do nosso casamento. E entre nós não havia mentira, a verdade era o marco da nossa relação. Tanto que o diário de Cristina ficava na gaveta de um móvel ao qual tanto eu quanto ela tínhamos livre acesso. Nunca fora trancado este móvel. Porém, na noite em que você foi embora, na noite seguinte, a noite que você foi embora, eu fui atrás do diário e não o encontrei na gaveta. Acreditei que Cristina o houvesse retirado para tomar nota de alguma coisa e depois, para minha surpresa, vinha saber que Cristina o escondera consigo e nunca mais me deixara ter acesso a esse diário. Tanto que
a partir daquela noite eu não morei mais, eu não vivi mais sob o mesmo teto que Cristina, apesar de viver na mesma propriedade que ela. O castelo, né, do general tinha uma casa principal, um castelo efetivamente, no qual viviam então, a partir de então, Cristina e a ama Nini, além dos empregados do castelo, e o general passou a viver na casa de caça, né, do castelo. Uma casa preparada justamente para acolher os caçadores no período em que havia a caça liberada, né, nas posses, né, nas terras do general. E ele passa a viver ali, né, nessa casa de caça, ao longo do restante de sua vida. 8 anos depois da partida de Conrad, a Cristina morre, né, acometida por uma doença, e ainda assim o Heinrich passa um tempo na casa de caça até voltar a se instalar no castelo. Então, com o diário na mão, né, o Heinrich pergunta, né, você quer me dizer, ou você quer que eu leia no diário, que eu nunca abri? Desde que Cristina morrera, eu nunca mexi nesse diário. Eu nunca tive a coragem de abri-lo, porque eu não achava justo, né, que eu soubesse dos eventos por via de Cristina. E o Conrad fica em silêncio. O que o Henrique faz? Ele pega o diário e joga nas brasas da fogueira, da lareira, e o diário pega fogo na frente dos dois, e ele volta a perguntar para o Conrad, e o Conrad então diz: agora eu não te respondo mais. E isso acontece então, né, nos finaizinhos aqui do nosso texto, de forma que cria-se um suspense, né? Putz, e agora, né? Aí vem a segunda pergunta esta também, a qual o Conrad não dá uma resposta, já nos capítulos finais. Eu queria só fazer uma última leitura para vocês de um trechinho muito significativo, porque traz à tona algo, né, sobre o processo de amadurecimento. Então eu só trouxe um pano de fundo para vocês entenderem bem como a trama está construída, e sobretudo o que eu quero mais valorizar com vocês é a posição desse general, a posição de um homem que busca a verdade, a posição de um homem que entende que a verdade é o que mais interessa e ponto final, quer dizer, todo o resto que se dane. Mas eu não quero, né, fatos, eu quero a verdade das intenções, e ele busca isso ardentemente. E é um homem que empreende este caminho sempre com a perspectiva de algo que tem a ver com autoconhecimento. É muito interessante porque eu tomei a liberdade de fazer uma leitura dos personagens a partir dos seus temperamentos. E o general é um melancólico, né? Ele é evidentemente um personagem melancólico, enquanto que Conrad e Cristina são evidentemente personagens sanguíneos, extremos opostos. E aí vejam que interessante essa passagem, na página 150, já ao final mesmo da obra, uma página, um trecho muito interessante sobre o autoconhecimento e sobre como, né, o general foi se dando conta de algumas coisas acerca de si mesmo, né, e de como isso está presente na sua busca pela verdade. O homem compreende o mundo um pouco de cada vez e depois morre. Descobre as causas ocultas dos fenômenos e das ações humanas. A linguagem simbólica do inconsciente, pois os homens recorrem a uma linguagem simbólica para comunicar seus pensamentos. Você nunca percebeu? Quando falam das coisas essenciais, parece que usam uma língua estrangeira, que falam como os chineses, e é preciso traduzir essa língua para trazê-la ao plano da realidade. Os homens não sabem nada sobre si mesmos. Falam sempre de seus desejos e camuflam obstinadamente seus pensamentos mais secretos. Se você aprender a reconhecer as mentiras dos homens, notará que dizem sempre coisas diferentes do que pensam e querem realmente. E então, a vida se torna quase divertida. Depois, um dia, você consegue entender a verdade. Isso quer dizer que a velhice e a morte chegaram. Mas nessas alturas, já não sente mais dor.
Vejam, povo, eu encerro aqui, porque faltam 5 minutos para terminar e eu queria dar mesmo um fecho para a coisa, tomando como ponto de atenção fundamental, né, essa ideia do desenvolvimento de um amadurecimento. Vejam que o general ele se dá conta de um fator muito interessante. Ele entende que o processo de amadurecimento não coincide com nada daquilo que a gente normalmente concebe como autoconhecimento. Eu não amadureço porque eu me conheço. Eu amadureço, na verdade, porque eu tenho consciência da mentira que normalmente eu sustento, da mentira que normalmente eu crio para mascarar aquilo que, em última instância, me move fundamentalmente. Eu amadureço, finalmente, não quando eu me conheço, sobretudo da maneira como nós, né, da psicologia em geral, cremos, né, sermos portadores disso para os nossos clientes. O autoconhecimento não é e nunca foi fator de amadurecimento. A autoconsciência, esta sim, é fator fundamental de amadurecimento. Mais do que conhecer-se, o que é impossível, porque tudo aquilo que a gente conhece de nós mesmos são, na verdade, nada mais nada menos do que os ecos, as reverberações de sentimentos, as reverberações de eventos externos dentro do nosso coração, as imagens que a gente cria acerca do que é que a gente gostaria de ser ou do que o mundo espera que a gente seja. Isto que a gente chama de autoconhecimento, no fundo, é uma fantasia, é uma mentira. O que efetivamente deve coincidir com algo, né, que diga respeito a um saber de si mesmo é conhecer aquilo que profundamente a gente é. Ou seja, aquilo que profundamente a pessoa humana que eu sou é. Quanto mais eu conheço a pessoa humana que eu sou, tanto mais amadurecido eu fico, tanto menos vítima das mentiras e das fantasias eu sou, e tanto mais a verdade, o belo e o bem que me moveram e me movem o tempo inteiro na minha existência, desde o primeiro instante da minha vida até o último instante da minha vida, se tornam elementos fundamentais de atenção da minha pessoa. O Henrik é um homem que foi se dando conta ao longo da vida de como a verdade o movia. Ele muitas vezes, e não poucas, muitas vezes, este anseio pela verdade declinou no mal. E não se enganem, um homem maduro não é um homem, uma mulher maduros não são pessoas imaculadas, não são pessoas incapazes do mal, pelo contrário, são pessoas que conhecem profundamente a capacidade de mal, a sua própria capacidade de mal. O Henrik conhecia profundamente a capacidade do mal humano, conhecia, portanto, profundamente a sua capacidade de mal. E por isso ele conhecia de fato a pessoa que ele era. E por isso ele podia aderir com todo o empenho à atenção que a sua vida criou para si mesmo. Que tensão é essa? A tensão da busca pela verdade. Este é o homem maduro. E com efeito, o livro termina justamente com um Henrik em paz. Um Henrik, portanto, que arranca de si o anseio pela vingança porque finalmente descobre a verdade. Povo, psicólogos, meus colegas e povo que está escutando essa live, se vocês querem amadurecer, empreendam um caminho como esse. Uma bela dica para conhecer o caminho de amadurecimento e ver como é possível, no meio de vicissitudes terríveis, como aquelas pelas quais passou o Sandor Mare, vicissitudes terríveis como aquelas pelas quais passou o general Henrik, leiam e conheçam uma das 1001 maneiras da gente viver maduramente a própria existência. A gente se vê em breve, deixo-vos. Amanhã a gente começa a primeira de todas as lives sobre ser homem. Às 21 horas a gente se encontra aqui. Um beijo para todo mundo, boa semana, fiquem com Deus, até a próxima. Muito obrigado por todos que ficaram até aqui, até este momento. Tchau!